Olá, graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, amantes da escatologia. Eu sou o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Se você busca respostas verdadeiras para suas dúvidas escatológicas, este é o canal certo. Aqui você não verá as famosas enrolações ou teorias mirabolantes de sistemas religiosos, tão comuns hoje nas redes sociais. Verdadeiramente, na nossa pregação, o amigo pode confiar. Antes, porém, deixe o seu like e ative o sininho para receber as nossas novas atualizações. Então, sem maiores delongas, vamos ao tema escatológico. 7 razões bíblicas por que o cavaleiro do cavalo branco não é o anticristo. Para o vídeo não ficar muito cansativo e longo, vamos abordar nesta primeira parte apenas 4 razões bíblicas, restando para a segunda parte do outro vídeo mais 3 razões mostrando o porquê o cavaleiro do cavalo branco não é e nunca, jamais foi o anticristo, como pregam algumas teologias. Na verdade, que esse tema tem sido motivo de grandes debates entre as principais teologias do arrebatamento, os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas tradicionais. Então, leamos a primeira escritura. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse, capítulo 5. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas antes de entrarmos no tema proposto, faz-se necessário conhecermos alguns detalhes importantes do livro do Apocalipse. Detalhes estes que a sua teologia, com toda certeza, nem chegou perto ainda. Ao contrário do que a grande maioria cristã imaginam erroneamente sobre o livro do Apocalipse, ele é um dos livros mais fáceis de se interpretar quando conhecemos e respeitamos alguns detalhes dele. Por exemplo, quanto à sua cronologia, o livro do Apocalipse é desdobrado ou subdividido em 3 tempos distintos: passado, presente e futuro, conforme o Senhor ordenou a João, dizendo: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse 1:19. O passado diz respeito ao testemunho de João sobre as coisas que ele havia visto, iniciando com o chamado dele para o ministério de Jesus Cristo, até os dias de Pátimos, quando ele recebeu a revelação no céu. E já o presente diz respeito às coisas que são, que se encontram no tempo presente da cronologia divina, tendo o seu início no dia do Senhor, quando João recebeu a primeira revelação no céu, indo até o início da grande tribulação. Este longo tempo
na nossa cronologia, já se passaram 2000 anos, que diz respeito à graça salvífica de Deus derramada sobre as nações, do Pentecoste em diante, denominada também por Paulo de o tempo aceitável e o dia da salvação, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. O qual também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ali a seguir, você vai ver que há um que resiste, se tratando do Espírito Santo, que um dia foi derramado do Pentecoste para cá sobre as nações, até que do meio seja tirado. Louvado seja Deus. E o tempo futuro dizem respeito, ou diz respeito às coisas que depois dessas hão de acontecer, que vão do início da grande tribulação, ou seja, do princípio de dores até a batalha do Armagedon. Já quanto à sua revelação, o Apocalipse nos é anunciado em duplicidade, ou seja, 2 vezes em 2 tempos diferentes, através das coisas que são e das coisas que depois dessas hão de acontecer. Esse último item se refere aos acontecimentos escatológicos do fim, anunciado no Apocalipse a partir do capítulo 6 e o verso 3 em diante. Eu estou cansado de escutar a maioria teológica dizer que a grande tribulação começa do capítulo 6 do Apocalipse em diante. Porém, isso está errado. Na verdade, ela inicia do verso 3 do capítulo 6 em diante, pois os versos 1 e 2 do capítulo 6 trata do cavaleiro do cavalo branco, o qual faz parte das coisas que são, e não das coisas que hão de acontecer. No tempo das coisas que são, João recebeu a ordem do Senhor para escrever a revelação num livro, que serviria para registro bíblico da letra, e depois enviá-lo às 7 igrejas da Ásia, conforme está escrito. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse 1, 10 e 11. Foi em razão disso que todos os 7 selos foram desselados e abertos nos dias de João. Porém, nem todos foram revelados em seus dias. Esse importante detalhe, as teologias em geral desconhecem. Nunca mencionaram sobre isso. Embora o livro do Apocalipse seja a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, o único selo que foi desselado, aberto e revelado a partir dos dias de João foi o primeiro selo, o do cavaleiro do cavalo branco. Selo este inserido no tempo presente das coisas que são. Aliás, se tão importante selo, com a figura do seu excelso cavaleiro, revelado há 2000 anos atrás, e até os dias de hoje a maioria teológica ainda não conhecem, imagine só se eles irão aceitar as revelações dos demais 6 selos e dos demais 3 cavaleiros, inseridos já no tempo futuro das coisas que depois dessas hão de acontecer. Portanto, sem conhecer estes pequenos e importantes detalhes, as teologias, do modo geral, tropeçam no modo profético das revelações escatológicas, determinadas pelo Senhor para a igreja dos últimos dias, ou da última geração. Pois elas ensinam que os 7 selos já foram revelados nos dias de João.
Só pelo fato deles terem sido desselados e abertos, não quer dizer que eles foram todos revelados. Uma coisa é o selo ser desselado e aberto, outra coisa é eles serem revelados. Ao ensinar que os 7 selos foram revelados nos dias de João, as teologias, de um modo geral, entram diretamente em contradição com as profecias tanto de Daniel quanto de Jeremias, que disse: não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Jeremias 23, 20. Se isso não é a revelação escatológica para os últimos dias e para a igreja desse tempo, eu preciso conhecer melhor as Escrituras. A segunda revelação, a dos demais 6 selos e dos seus 3 cavaleiros, serão reveladas e cumpridas para a igreja da última geração, ao tempo das coisas que depois dessas hão de acontecer, ou seja, na grande tribulação. Mais especificamente, do princípio de dores em diante. Essa revelação total prometida para a igreja dos últimos dias, nós iremos tratar mais a miúde no próximo vídeo. A exemplo do Apocalipse de Daniel, cujas visões foram anunciadas também em duplicidade. Ou seja, num primeiro momento, foi revelado e cumprido de forma figurativa e histórica, a partir da época de Daniel, com o surgimento dos 4 primeiros impérios do sonho de Nabucodonosor: a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Sendo que o 5º reino, o da pedra, é o reino de Cristo, 32 ao 35, onde aponta para a revelação maior, ou apontava para a revelação maior, e seu cumprimento nos fins dos dias. Repetindo o mesmo que havia dito a Jeremias, o anjo Gabriel diz a Daniel que a revelação ainda permanecia selada e fechada até os fins dos dias. Em Daniel, capítulo 2, 28, ele disse para o rei Nabucodonosor o que há de ser nos fim dos dias. Em Daniel 8, 17 e o 19, ele repete a mesma coisa, que a visão iria se cumprir nos fim dos dias. Em Daniel 12, 8, ele diz para o anjo: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? No verso 9, o anjo responde: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Esse último verso, que é o 9, dá a impressão que ele apresenta uma grande contradição entre a pregação de Daniel e a de João. Pois, por um lado, João viu no céu o Cordeiro abrindo o livro e desatando seus 7 selos. Por outro lado, Daniel diz que as palavras estão seladas e fechadas até ao tempo do fim. E agora? Porém, não existe contradição nenhuma quando fazemos um paralelo disso com a lei das primícias, que está lá na lei das primícias, no capítulo 23 e o verso 9 a seguir. Com isso, a abertura do livro e o desselamento dos seus selos nos dias de João trouxe a revelação em primícia, ou seja, a abertura do primeiro selo, a saída do primeiro cavaleiro, do cavalo branco. Por outro lado, já a revelação maior, a de Daniel, diz respeito aos demais selos e seus 3 cavaleiros, que serão revelados na colheita final dos últimos dias. Oh, Jesus! Não se prega Apocalipse divorciado do Apocalipse de Daniel. O mesmo Espírito que inspirou o anjo lá
a falar para Daniel escrever no seu livro, foi o mesmo Espírito que inspirou João a escrever também a primeira revelação. Concluindo então esta parte, o Senhor confirma a João a duplicidade da revelação quando lhe diz para ele profetizar outra vez nos fins dos dias. Leiamos. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 11. A grande maioria teológica afirma que o cavaleiro do cavalo branco não pode ser o Cristo, porque foi o próprio Cordeiro de Deus quem abriu o livro e soltou os cavaleiros. Eles também afirmam que pelo fato desse cavaleiro aparecer montado num cavalo branco, ele representa o enganador, o anticristo, que enganará toda a terra no fim dos dias. Então vejamos a primeira razão bíblica. Os 4 cavaleiros não são reais, são figuras, símbolos. Precisamos entender de uma vez por toda que ao abrir o livro selado com seu 7 selo, o Cordeiro soltou 4 cavaleiros, não reais, mas figurativos de cada época dos selos. Mas o que significa os selos, irmão Jair? Os selos significam épocas, tempos. Tanto é verdade que os 4 cavaleiros não saíram de um só selo. Cada cavaleiro saiu de um selo diferente, que são épocas diferentes. Os selos também têm um paralelismo com os 7 dias da criação, que também é tempo. Deus criou o primeiro dia, foi um tempo. Criou o segundo dia, foi outro tempo. Criou o terceiro dia, até chegar lá no 7º dia. É a contagem de tempo. O selo é um dos gabaritos mais importantes que Deus deixou para o cristão não se perder no tempo e no modo da profecia. Nós não podemos fazer como a teologia pré-tribulacionista, que por achar uma data idêntica aos 1260 dias dos 42 meses da primeira besta, que ocorre na abertura do 7º selo e ao toque da 6ª trombeta. São tempos diferentes. Não é porque achou lá 1260 dias das 2 testemunhas que vai dizer que elas estarão dentro da última semana de Daniel, que isso é a maior balela. Isso é o maior erro grave das teologias, porque não respeita o tempo dos selos, está entendendo? Então, só por aqui dá para perceber que esse cavaleiro jamais poderia ser mesmo Cristo em pessoa. Porém, por outro lado, as teologias erram por ignorar que esse cavaleiro é uma figura de Cristo e do seu reino, da própria graça de Deus, né? Louvado seja Deus, conforme Tito profetizou nos seus dias apostólicos. Tito profetizou, capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, entre uma figura e um ser real, existe muita diferença. É a mesma coisa que querer comparar uma canoa com um navio, diferença grande. É tão difícil de entender uma coisa tão simples dessa, tendo em vista que desde o princípio do mundo Cristo se apresentou como figura. Apresentou na primeira figura da luz e disse: Deus, haja luz. Mais tarde Paulo testificou que aquela luz era a face de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Cristo também se manifestou através do primeiro Adão, a fim de que ele, sendo o segundo Adão no reino milenar, se manifestasse. Isso é uma figura de Cristo. Cristo se manifestou também na figura de Zafenate Paneia, José no Egito, o Salvador do Egito, ao passo que Cristo é o Salvador do mundo. Oh, mas é tão difícil entender tão simples mensagem. Aliás, antes que João recebesse a revelação em Patmos,
Paulo já conhecia o trabalhar de Deus através das simbologias, sombras, alegorias e figuras usadas também fartamente no Apocalipse. Leamos o que disse Paulo. Ora, todas estas coisas lhes sobre Israel, lhes sobreveio como figuras, estão escritos para aviso nosso quem? A igreja, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. Dando prosseguimento, João diz assim, o cavaleiro tinha um arco. Mas, irmão Jaime, o que diz as teologias sobre esta passagem? Bom, a maioria teológica ensinam, sem apresentar nenhuma base bíblica, que o cavaleiro do cavalo branco apresenta apenas um arco, porém não tem as flechas. Portanto, segundo eles, esse cavaleiro só pode ser o enganador, o anticristo. Meu Deus do céu, isso daqui, essa interpretação, que eu não chamo de interpretação, eu já chamo de axiologia particular do ser humano, essa aqui partiu de teólogos PhD, grandes homens respeitados na sua denominação, me vêm com uma desculpa esfarrapada dessa, que nem base bíblica não tem. Misericórdia, meu Deus, esses homens estão brincando com as maldições que está lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Mas o que diz a segunda razão bíblica, irmão Jaime? A segunda razão bíblica nos mostra claramente que essas teologias, ela desconhece que esse personagem, sendo feito em figuras, também tem a sua mensagem anunciada em parte em espelho e enigma, conforme escreveu o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 13, 9 e 12. Tudo isso aconteceu para ela ser discernida através do seu contexto de tempo e de modo. O fato desse cavaleiro ter um arco nos mostra que ele saiu equipado para batalhar as causas do Senhor, também com as flechas, conforme profetizou Davi. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Salmo 45. E João, prosseguindo a sua mensagem, diz, e o cavaleiro recebeu uma coroa. O que diz as teologias, a maioria teológica sobre isso? As teologias que interpretam particularmente que esse cavaleiro é o anticristo, dizem que ele recebeu uma coroa, porém não recebeu um reino. Conforme vimos, esta é mais outra grande desculpa esfarrapada de quem não tem conhecimento das Escrituras. Meu Deus do céu! Isso não é base bíblica. Mesmo porque, em Ezequiel 28, a Escritura apresenta a Satanás como o rei de Tiro. Ué, se ele é rei é porque tem coroa. Você já viu o rei que não tem coroa e não tem reino? Oh, tenha santa paciência. Mas qual é a terceira razão bíblica, irmão Jaime? Bom, a terceira razão bíblica vai partir de uma pergunta importante. Quem foi que deu a coroa para o cavaleiro do cavalo branco? Muito bem. A Escritura nos fala de 3 tipos de coroações diferentes, para 3 tipos de personagens diferentes, ocorrida em 2 lugares diferentes, uma no céu e 2 na terra. Ora, depois da sua obra redentora na cruz, o primeiro personagem, ser, pessoa, não é figura, que foi coroado no céu foi Jesus Cristo, feita pelo próprio Deus, conforme profetizou Davi. Leiamos. O rei se alegra na tua força, Senhor. Quem é o rei? Deus. Em qual força que Deus se alegrou? Foi na vitória do seu filho, que ele suportou até o fim, amou os seus até o fim, tá? Que é o Senhor, né? E na tua do Senhor, então cumpriste-lhe o desejo do seu coração, não negaste as súplicas dos seus lábios. Quantas vezes Deus suplicou para que seu filho viesse? Pois vais ao encontro com as bênçãos da bondade. Agora observe,
pôs na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Pões, quem pôs? Foi Deus que coroou o seu filho. Põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Salmo 21, de 1 a 6. Tudo isso daqui aconteceu lá. Leia lá, Apocalipse capítulo 5, no início lá, que toda criatura no céu, na terra, embaixo da terra, diz: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, as ações de graça, louvado seja Deus. E os anciões jogaram as suas coroas e se prostraram diante dele. A primeira coroação que Jesus recebeu depois da cruz foi lá no céu. Coroação essa que foi também confirmada por Pedro nos dias do Pentecoste. Quando Pedro discorria contra aquele povo religioso de coração incircunciso, aqueles principais que mandaram crucificar o nosso Senhor. E Pedro, os demonstrando, disse assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilato, e negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Atos 3:13. As outras duas coroações acontecerão na terra, a da primeira besta e a do anticristo, feita pelo dragão. No tempo do terceiro selo, no início da última semana de Daniel, o dragão dará o seu poder e o seu trono, coroando assim a primeira besta, a que sobe do mar, a fim dela exercer o seu domínio mundial sobre línguas, povos, nações e reis, louvado seja. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os pés de um urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Aí os irmãos vão falar: mas irmão Jaime, onde está dizendo aqui que o dragão coroou a besta? Ué, se deu o trono? Você já viu alguém reinar em trono se não for rei? Você já viu rei sem coroa? Oh, tenha santa paciência. E a partir da última semana de Daniel, a outra besta, o anticristo, que é o mesmo falso profeta, que está cheio aí de teólogos aí trocando as bolas e chamando a besta do mar de falso profeta e trocando, meu Deus do céu, precisa esses homens conhecer de profecia. Lá, começando pelo Antigo Testamento, para não fugir da ordem dada no Antigo Testamento, que o Espírito que inspirou lá na estátua de Nabucodonosor e nos 4 animais simbólicos, e em Mateus 24, e em Marcos 13 e Lucas 21, dentro desta mesma sequência, não ia chegar em Apocalipse e começar pelo anticristo logo com o cavaleiro do cavalo branco. Tenha santa paciência. E a partir da metade da última semana, a outra besta, o anticristo, o falso profeta, que será coroado com todo o poder na terra. Leamos. E vi subir outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitem adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Apocalipse 13, 11 e 12. E Paulo ainda vai mais além ainda. Paulo diz assim, falando do anticristo, desse mesmo, que é a segunda besta: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que é o mesmo dragão, com todo o poder. Tá vendo? A primeira besta receberá só o poder e o trono do dragão. Esse daqui receberá todo o poder do dragão. E sinais e prodígio de mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Portanto, se a figura do cavaleiro do cavalo branco fosse mesmo o anticristo, não teria nexo nenhum de Deus o coroar no céu, lhe dar uma coroa. Isso não existe, isso é uma abominação contra a palavra de Deus. Pois conforme vimos, a Escritura,
diz que esses dois seres malignos receberão o poder do dragão, ou seja, serão coroados, mas na terra e nos últimos dias. Quer dizer, eles saíram de lá sem nenhuma coroa. Agora as teologias querem empurrar de goela abaixo que o anticristo já saiu coroado do céu, sendo coroado por Deus. Que abominação, misericórdia, meu Deus. Continuando os seus escritos, João disse: "E o cavaleiro saiu vitorioso e para vencer." O que diz a maioria teológica sobre isso? Elas ensinam que esse cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, que saiu para vencer, vitorioso para vencer sobre a terra, através do engano, através da morte, através das pestes. Mas o que diz a quarta razão bíblica, irmão Jaime? Ela afirma que a figura da besta, que também saiu do livro e de dos selos, ela não saiu vencedora para vencer. Pelo contrário, ela já saiu de lá perdedora e para perder. Leamos a mensagem de João. "E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E aos que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e ainda virá." Apocalipse 17, 8. Aonde que João disse que a besta saiu vencedora para vencer? Misericórdia. Muito pelo contrário, a Escritura diz que o único dos 4 cavaleiros que saiu do céu à terra vitorioso para vencer foi a figura de Jesus Cristo e do seu reino, o qual recebeu todo o poder no céu e na terra naqueles dias da ressurreição, depois da cruz. Mateus 28, 18. Leamos o que Davi, pelo Espírito, 1000 anos antes da vinda do nascimento do Messias, ele havia profetizado. Davi escreveu: "Cinge a tua espada à coxa, valente, e com a tua glória e a tua majestade. Nesse teu resplendor cavalga prosperamente, vencedormente, vitoriosamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, a tua destra te ensinará coisas terríveis." As tuas flechas, está aqui, a flecha que os teólogos cegos não viram lá, na figuração, escrita em parte, está aqui. Isso daqui é contexto para lá. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Salmo 45, de 3 a 5. Meus irmãos, a figura de Cristo, ainda que seja a figura, ela é vencedora. A figura de Cristo e do seu reino, manifestada através da graça de Deus, é vitoriosa também sobre o pecado. Paulo escreveu dizendo assim: "Aonde abundou o pecado, superabundou a graça." Aleluia! Romanos 5:20. A figura de Cristo e do seu reino é vitoriosa sobre a morte e o inferno. Jesus disse assim em Apocalipse capítulo 1, se eu não me engano é verso 19. Ele diz lá: "Fui morto e eis que vivo para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor." Ele diz: "Eis que tem aqui a chave da morte e do inferno." Ele foi vitorioso também sobre a morte e o inferno. A figura de Cristo do seu reino trouxe a salvação a todos os homens, conforme já falamos anteriormente, Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aliás, não somente a figura de Cristo enviada à terra naqueles dias foi feita vencedora, mas a igreja também herdou o título de vencedora. Se não, vejamos. Quando em seu ministério terreno, Jesus
selecionando a sua igreja judaico-cristã, ele disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ou sobre ela. Mateus 16, 18. Por que não prevalece, irmão Jaime? Porque ela é vencedora, tal qual Cristo, as figurações dele, todas são vencedoras, não tem nenhuma perdedora. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo chega a dizer assim: mas graças a Deus, que nos faz triunfar por Cristo Jesus. Triunfar é vencer por Cristo Jesus. Em todo lugar manifesta o cheiro do seu conhecimento. Que coisa linda! Onde você está vendo aí perdedor, está vendo vencedor. Paulo chega a dizer lá também em Romanos 8,37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Conforme vimos, amigos e irmãos, o único cavaleiro em forma de figura que saiu vencedor do céu à terra foi Jesus Cristo e seu reino, cumprindo também a profecia dada a Daniel, o qual havia dito: mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará, consumirá todos esses reinos, mas ele subsistirá para sempre. Se isso não é sair para vencer e ser vencedor, eu não conheço nada das Escrituras. Os irmãos que me perdoem. Ao término desta primeira parte, quero agradecer ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter feito conhecer tão grande revelação, não enxergada pela maioria teológica até os dias de hoje. Quero também convidar os amigos e irmãos para não perder o próximo vídeo, editado com mais detalhes ainda acerca da figura do cavaleiro do cavalo branco, para que, enfim, a sua fé esteja firmada cada vez mais na palavra de Deus e não em axiologia de homens religiosos. Que Deus te abençoe. Amém.